e toda a sua família será bendita sobre a terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, serei seu amigo, não te deixarei, até que tenha se cumprido o que eu tenho dito. Eu recebi um amigo no dia de hoje na igreja, e este amigo sentou na minha frente e me mostrou um monte de exames. E ele, triste, desestruturado, ele disse: pastor, já não bastam os problemas que eu estou enfrentando, agora surgiu uma enfermidade. O médico disse que eu tenho que passar por uma cirurgia. E esse homem me mostrou os exames, esse homem mostrou a radiografia que ele tirou, o raio-x que ele tirou. Na região do quadril, ele estava sofrendo com uma doença degenerativa. E ele estava mancando e estava sentindo fortes dores. Olha que coisa interessante. E esse homem, eu já tinha atendido ele uma vez. E por causa da palavra, da ministração da palavra, esse homem, ele olhou para a vida dele e falou assim: pastor, eu preciso colocar muitas coisas na minha vida em ordem. Muitas coisas. Eu preciso dar a Deus o que é de Deus, eu não dou. Eu preciso deixar a mentira e algumas outras coisas que a gente acaba deixando nos contaminar através desse mundo. Eu falei: filho, o que Deus está falando no seu coração é para você fazer, porque Deus conhece o amanhã. Isso antes, né? Bem antes do dia de hoje. E ali fiz uma oração por ele, e ele falou que saiu daquele escritório do gabinete pastoral decidido, gente, decidido a mudar de vida. Mas no decorrer dos dias, ele não teve a atitude de quem realmente queria mudar. E aí chegou a essa situação que hoje ele se encontra, essa doença degenerativa. Quando ele sentou na minha frente, Deus colocou no meu coração um salmo, que é um salmo de número 32, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E eu disse: amigo, para que a sua iniquidade seja perdoada, é necessário que haja um arrependimento. E quando há um arrependimento na vida de uma pessoa, há também aí o deixar de praticar o pecado. Porque aquele que confessa o seu pecado e aquele que deixa alcançará a misericórdia. Então são duas coisas: confessar e deixar. E continuei ministrando dizendo: bem-aventurado, feliz, satisfeito é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei os meus pecados, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E eu disse para ele: olha, quantas vezes Deus tem falado contigo, e você sabe onde você tem que se acertar com Deus, mas você não se acerta.
O que está acontecendo? Deus está falando com você e você está se calando. Porque quando Deus fala conosco, Deus requer de nós uma resposta. E a melhor resposta que nós devemos dar para Deus quando Ele fala conosco é abaixar a cabeça, reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e mudar as nossas atitudes. Mas muitas pessoas, quando Deus fala com elas, elas se calam. Elas ficam quietas e elas não mudam. E quando Deus fala conosco, Ele já fala conosco para preservar-nos de um amanhã ruim, que seria, no seu caso, meu querido, falando para Ele, o seu momento hoje. A Bíblia diz que nenhum mal me sucederá, nem praga nenhuma chegará na minha tenda. Na tenda de quem? Daquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansa. Se o mal está chegando, Deus não está podendo lhe proteger, você tem que se examinar. Outra questão que eu falei com ele hoje é sobre congregar. E eu falei para ele, assim, olha, não é para você substituir o seu culto a Deus por nada. Por exemplo, quantas vezes eu disse para ele, você deixou de congregar e ficou em casa, lamentando, conversando com a sua mulher, conversando com alguém sobre o seu problema, chorando, deprimido, pensando em besteira, pensando em dar cabo da sua própria vida. Ele disse, pastor, eu estou tão desorientado que eu vou falar uma coisa para o senhor, eu pensei em tudo isso mesmo. Falei, então você está substituindo o culto para ficar pensando besteira? Deus tem falado com você. A Bíblia diz, querido, não dês lugar ao diabo. Quem dá lugar ao diabo sou eu, quem dá lugar ao diabo é você. E quando a gente dá lugar para ele, ele vem para matar, roubar e para destruir. Mas pastor, então está tudo perdido? Claro que não. Por quê? O versículo 5 diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não ocultei. Disse o Davi, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha que coisa bonita. Falei, não adianta eu orar pelo Senhor agora. Eu posso até orar pelo Senhor, mas primeiro o Senhor tem que estar disposto a mudar as suas atitudes. Quando Deus Ele nos julga, diz a carta de Paulo aos Coríntios, que Ele nos julga para que nós não venhamos ser condenados com o mundo no dia do juízo. Então, se a palavra de Deus está apontando o teu erro, Deus está dizendo que é para você se voltar para Ele. Não é para você ficar chateado. E aí, nesse momento, ele falou, pastor, mas naquele dia, conversando com o senhor, aquele dia eu pedi perdão para Deus. Eu falei, você pediu perdão para Deus, mas você não mudou as suas atitudes. A Bíblia diz que quem confessa e deixa o pecado alcançará a misericórdia. Não é só confessar, é confessar e ter atitudes diferentes. Aí, o que acontece? Diz a palavra de Deus que, sendo assim, a todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder encontrar. Todo aquele que é santo orará a Deus a tempo de poder encontrar. O que quer dizer essa palavra santidade? Quer dizer a pessoa que está posicionada sobre o Evangelho. A pessoa que não está vivendo o seu eu, mas está vivendo o eu de Deus sobre a vida dele. E ali começamos a conversar. E o Senhor Deus foi falando ao coração daquele homem. Foi bonito o que Deus fez. E diz mais.
e até no transbordar das muitas lutas, estas não lhe chegarão. Isto é, o que Deus quer de você agora é que você se arrependa, para que Ele possa mudar a sua vida e mudar essa sentença. No versículo 7 diz: Tu és o lugar em que me escondo. É isso que você tem que fazer. Você está na batalha, vai diante de Deus. Se posiciona na palavra. A palavra é o esconderijo do Altíssimo. É onde você também pode se esconder. Para a pessoa te achar, ou para qualquer mal te achar, ele vai ter que encontrar esse esconderijo. O inimigo não encontra, ele não consegue quando você está no Senhor. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. E aí, na santidade com Deus, começamos a congregar e começamos a observar o versículo 8 que diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Você está vendo qual que era o objetivo de Deus aqui? O objetivo de Deus aqui era conscientizar aquele senhor de que ele estava longe do Pai, que ele estava se distanciando do Pai. E por isso esses pensamentos de querer se matar, esses pensamentos de querer desistir, tomar decisões precipitadas, vamos dizer, essa situação de encurralado que ele estava. E Deus estava trazendo tudo isso. E junto com essa mensagem de conserto, a misericórdia estava cercando aquele homem. Depois disso, eu fiz 2 orações. A primeira oração, para que ele se consertasse com o Senhor. E isso ninguém pode fazer por mim, ninguém pode fazer por você que está me ouvindo. Ninguém poderia fazer por ele. Ele que teria que fazer. E ele aceitou. Fizemos a oração. Pedi para que ele colocasse a mão no local onde estava o problema, que era no quadril. Antes perguntei para ele: você sente dores? Ele falou: sinto. Você não pode abaixar? Não. Então vamos orar. Orei por ele. Na hora que nós estávamos orando, depois da oração, aquele homem não estava sentindo mais nada. E ele começou a chorar. E eu falei: amigo, Deus te ama. O ser humano aponta o pecado dos outros e abandona, larga, julga, condena. Deus não. Deus vem, nos conscientiza e nos traz para perto. E com a sua misericórdia Ele nos cerca, nos limpa do pecado e nos cura de todo mal. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Essa é a palavra que Deus está dando para você hoje. Há quanto tempo Deus tem falado contigo sobre alguma situação que você precisa se consertar? Há muito tempo, pastor. Então não deixe que as coisas piorem. Não deixe que os seus ossos sejam atingidos por causa da sua rebeldia. Não se calem diante do que Deus está falando com você. Não fique em silêncio. Não fique imóvel às revelações de Deus. Haja sobre ela e a bem-aventurança de Deus virá sobre a tua vida. Meu nome é Paulo Roberto, sou apóstolo da Igreja Evangélica da Família, aqui em Campo Grande, Avenida Eduardo Elias Aran, 736. Avenida Eduardo Elias Aran, 736, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E quinta-feira, terças-feiras e as quintas-feiras, às 19h30, oramos por vocês. E no domingo, às 8h e às 18h, clamando para que você tenha uma vida completamente abençoada.
na cidade de Limeira, Rua 7 de Setembro, 808, no centro da cidade de Limeira, mesmos dias e horários. O pastor Daniel Silva está lá para abençoar você, tá bom? Venha fazer parte dessa família, você também. Eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Ele é comigo.